Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho, caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, cai igual uma uva. Esse áudio aí, do começo, do Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, foi publicado ontem pelo jornal O Globo. E como vocês ouviram ali, revela que mesmo depois de mais de 6 meses após as denúncias envolvendo o Queiroz, o Flávio Bolsonaro e rachadinha no gabinete do Flávio, o Queiroz ainda está articulando cargos no gabinete do Flávio Bolsonaro e de amigos do Flávio Bolsonaro e de pessoas próximas a ele. Vamos recapitular aqui o que aconteceu, qual é o caso do Queiroz, caso você não se lembre. Foi uma denúncia que surgiu no final do ano passado e que revelava movimentações atípicas na conta do Fabrício Queiroz. Como eu disse, Fabrício Queiroz foi assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2018, ou seja, 11 anos atuando no gabinete do Flávio Bolsonaro como assessor parlamentar e, na prática, ele era segurança e motorista do Flávio. De acordo com a denúncia que surgiu depois, atuava como chefe de gabinete, praticamente. E essas movimentações atípicas na conta dele totalizavam 1,2 milhão de reais, que era muito acima dos rendimentos do Queiroz. Ele deu a justificativa de que ele fazia rolo de carro, ele vendia carro, comprava carro usado e que esse dinheiro atípico seria disso, mas não convenceu ninguém. Inclusive ele chegou a depositar um cheque de 28 mil reais na conta da primeira-dama, da Michele Bolsonaro. Então era uma denúncia grave, uma denúncia séria, que envolvia a família do presidente e a esposa do presidente. A suspeita principal, e é muito forte a suspeita, é de que Fabrício Queiroz organizava um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. O que é rachadinha? Quando um político, um deputado, por exemplo, contrata vários assessores parlamentares de fachada e pega um dinheiro de volta deles. Então, por exemplo, um amigo teu se elege como deputado. E ele fala o seguinte: olha, fulano, eu vou te pagar um salário aqui de assessor parlamentar de 6 mil reais. Só que você não precisa trabalhar não precisa comparecer no gabinete não precisa fazer nada. Você pega 2 mil reais desse dinheiro, fica para você, de lambuja, e os 4 mil reais você me devolve para atividades do gabinete. Então basicamente é isso. São pessoas que não trabalham no gabinete, como foi exposto depois das denúncias, pessoas que eram contratadas do gabinete do Flávio Bolsonaro, mas que não faziam nada, não compareciam ao gabinete, nem sequer tinha crachá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse dinheiro é usado pelo político do modo como ele quiser depois, né? E é uma suspeita também forte de que o patrimônio do Flávio Bolsonaro seja fruto desse esquema de corrupção, porque não fica muito claro o crescimento exponencial do patrimônio dele ao longo dos mandatos dele. O Flávio Bolsonaro se justificou dizendo que ele também tinha um esquema de compra e venda de imóveis. Então ele comprava imóvel barato e vendia mais caro. Só que isso também aponta que há irregularidades, porque ele comprava com um preço muito, mas muito abaixo do preço de mercado e revendia por um preço muito mais alto do que o preço de mercado. Então isso aponta que fosse um esquema de lavagem de dinheiro. Ele pegava o dinheiro da rachadinha, esse dinheiro que o Queiroz organizava ali entre assessores fantasma, entre assessores que não trabalhavam no gabinete, pegava esse dinheiro, devolvia para o Flávio Bolsonaro, que usava esse dinheiro para a vida dele, pessoal, né, para comprar as coisas que ele quisesse comprar. Então essa é a denúncia, essa é a suspeita. E como envolve o filho do Bolsonaro, do presidente, isso cresce em dimensão. Porque vale lembrar que esse esquema de rachadinha não é exclusividade do gabinete do Flávio Bolsonaro. Muitos políticos fazem isso, muitos políticos praticam isso. O problema que acentua nessa questão é que você tem uma família que bate no peito e se arroga a moralidade, se arroga a luta contra a corrupção, quando eles mesmos praticam isso. Bem, segundo as denúncias, né? Porque ainda está em investigação. Embora a investigação também esteja paralisada agora, porque o Flávio Bolsonaro e o governo Bolsonaro se articulou, de certo modo, a paralisar as investigações. É aquela coisa, né? Quem não deve não teme, e aparentemente eles estão temendo o resultado disso. Eles acham que são denúncias políticas, que não tem nenhum fundamento prático, real, para poder investigar o Flávio Bolsonaro. Quando na verdade há. Você tem vários alertas, vários sinais vermelhos ali que mostram que tem uma coisa errada nessa história. Então, depois dessa denúncia, né, que foi feita no final do ano, como eu disse, surge esse áudio do Queiroz, dizendo que se você quiser um cargo, se você quiser um carguinho, basta você ir lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, onde forma a fila de deputados, onde forma a fila de políticos, que você vai lá e consegue uma das 500 vagas disponíveis tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ou seja, é um balcão de emprego. Você vai lá,
preenche o formulário e espera a vaga aparecer. Consegue o seu carguinho aí, ganhando até 20 mil reais por mês. O Flávio Bolsonaro já se justificou, disse que isso não tem nada a ver. Eu vou pôr o vídeo dele aqui para vocês assistirem e ver a justificativa do Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, eu venho aqui dar uma explicação muito rápida, objetiva e tranquila sobre esse áudio que está circulando, atribuído ao meu ex-assessor Queiroz. Em primeiro lugar, eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ele há quase um ano. Nunca mais falei, a última notícia que eu tive foi pela imprensa que ele estaria tratando do seu câncer no estado de São Paulo. E o que fica bem claro nesse áudio é que ele não tem nenhum acesso ao meu gabinete, que me parece bastante óbvio, tanto é que ele está ali fazendo uma reclamação de que não tem acesso a nenhum cargo, a nenhum tipo de espaço. Então só é isso que está dizendo esse áudio. É óbvio que a imprensa vai fazer um estardalhaço em cima disso, vai ficar reprisando toda a história de novo, mas sigo aqui com bastante tranquilidade, com a verdade ao meu lado e confiante de que muito em breve justiça vai ser feita, isso tudo vai estar tranquilamente esclarecido. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. O problema, gente, é que nós sabemos que isso ocorreu de algum modo ou outro durante o mandato do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque vários parentes do Queiroz atuaram no gabinete do Flávio Bolsonaro, foram contratados pelo Flávio, alguns não trabalhavam lá, alguns, como eu disse, nem crachá tinham para poder entrar na Assembleia Legislativa. Inclusive, parentes de milicianos também atuaram no gabinete do Flávio Bolsonaro. E essa é outra denúncia grave de relações íntimas e próximas entre a família Bolsonaro e milícias no Rio de Janeiro. Sem contar as coincidências estranhíssimas, por exemplo, de prenderem um dos suspeitos de ter matado a Marielle Franco no mesmo condomínio, a poucos metros de distância da casa do Jair Bolsonaro. Aquele tipo de reviravolta na história que, se você escrever num livro isso, ou fizer num filme isso, o público vai ser reclamando que aquilo é um absurdo, que não fazia sentido na história. Então o problema grave nesse caso aqui não é apenas o esquema da rachadinha, que por si próprio já é um escândalo de corrupção e uma coisa grave que deve ser investigado, mas é que envolve a família do presidente. E isso acentua, como eu disse, é um grupo de pessoas que bate no peito e diz que é contra a corrupção. Se houver de fato corrupção no gabinete do Flávio Bolsonaro antes e agora também, isso é muito grave e isso põe o nome deles na lama. A gente sabe que esse balcão de emprego de um modo ou de outro existe. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho de uma reportagem, que foi a reportagem que o Felipe Moura Brasil fez para a Cruzoé sobre os blogueiros de crachá, que ele diz, né? Que seria uma milícia virtual que atua para proteger o Bolsonaro nas redes sociais. Então são pessoas que trabalham tanto em cargos comissionados dentro do governo, ou como assessores parlamentares também. E uma dessas pessoas é a Camila Abdo Leite. Eu quero ler para vocês aqui o trecho da reportagem que fala sobre ela, aqui para você ver como existe esse balcão de cargos dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro e aliados dele. Então diz o seguinte aqui, ó. Camila Abdo Leite do Amaral Calvo é assistente parlamentar 3 no gabinete do deputado estadual Coronel Nick Shawa, de São Paulo. Ela tem remuneração bruta de R$ 6.072,10. Na sexta-feira, 15 de março de 2019, o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, telefonou para Nick Shawa e pediu que Camila fosse nomeada para o cargo, o que ocorreu na segunda-feira, 18 de março. Então, ou seja, no dia 15, o Flávio Bolsonaro intercedeu junto com um aliado dele, que é esse Nick Shawa, pedindo para que nomeasse a Camila Abdo, que é uma youtuber bolsonarista, que defende o governo, que defende o Bolsonaro, e que depois passou a defender avidamente o Flávio Bolsonaro também, fosse nomeada para assessora parlamentar. 3 dias depois, ela é nomeada. No fim de semana, entre o pedido do filho do presidente e a nomeação na Lesp, foi Camila quem contou a novidade a uma pessoa próxima. Então aqui citando a Camila Abdo. O Flávio resolveu o problema. Vou ser nomeada na segunda-feira. Eficaz o Flávio Bolsonaro, né? Pra você ver aqui. Perguntada se o senador ligou para o deputado, Camila respondeu: ligou na sexta. Aí ele me mudou de categoria para me encaixar. Camila passou de assistente parlamentar 2 para 3, o que lhe deu direito a quase o dobro da remuneração. Em 9 de setembro, foi ela que publicou no YouTube, com carimbo de fake news, um vídeo titulado Flávio Bolsonaro quer barrar a CPI da Lava Toga? O antagonista mentiu. A fake news, na verdade, era de Camila, já que os próprios senadores do PSL vieram ao público revelar a pressão que receberam de Flávio por telefone pela retirada de suas assinaturas do requerimento de criação da comissão. Falta preço aos fatos, na hora de defender o padrinho da Boquinha. Você vê aqui um esquema que havia e que há ainda dentro do parlamento e de assembleias legislativas também de aliados da família Bolsonaro para defender o governo, para defender o Flávio, nesse caso em particular. Então, prosseguindo aqui. Em 2 de outubro, a mesma Camila escreveu: o Flávio Bolsonaro me faz recordar minha adolescência. Quando a vizinha me acusava de algo que nem eu e nem meus amigos fizemos, minha mãe me batia em 2 ocasiões. Quando eu ficava quieta e deixava ela falar, e quando eu abria a boca para me defender. Tamo junto, Flávio. Só faltou a hashtag gratidão. Então aqui, nessa denúncia do Felipe Moura Brasil, você vê um caso explícito aqui, um caso conhecido de alguém que foi nomeada como assessora parlamentar de alguém
por intervenção do Flávio Bolsonaro. Se são 500 cargos ou não, se tem todos esses cargos disponíveis graças à influência do Flávio Bolsonaro no parlamento, não sabemos, é difícil constatar isso. Isso é uma afirmação do Queiroz, é uma afirmação do áudio no começo. Mas que de fato ele atua para poder nomear aliados, pessoas que vão defendê-lo depois, isso está aqui na reportagem. Você tem um caso aqui conhecido da Camila Abdo, que foi nomeada graças à influência do Flávio Bolsonaro para defender o governo Bolsonaro e defender o Flávio também. Você tem muitos youtubers bolsonaristas que fazem um esforço fenomenal para defender o Flávio Bolsonaro da investigação contra ele. É aquela coisa, você tem um padrinho, você tem uma pessoa que te nomeou, você tem uma pessoa que, graças à influência dela, você está agora recebendo uma mamata ali, R$6.000, para ficar defendendo o governo, basicamente, né? O salário para defender o presidente. E obviamente que esse não é o único caso. Deve ter muita gente que está agora pendurada nesses cabides de emprego, nesses cabides de mamata, graças à influência dessas pessoas. O que eu recomendaria é que as pessoas fizessem um cargaço na porta do gabinete do Flávio Bolsonaro. Vão lá pedir um trabalho vocês aí. Você que está desempregado, você que faz parte dessa multidão de brasileiros desempregados hoje, vá lá na porta do gabinete do Flávio Bolsonaro que ele tem um trabalho para vocês. São 500 postos disponíveis, segundo o Queiroz, e para receber bons salários. Não é para receber salário mínimo, não. Para receber bons salários. Como disse o Queiroz ali, até R$20.000 por mês. Então você que está desempregado ali, se reúna com seus amigos que estão desempregados também e vão na porta do gabinete do Flávio Bolsonaro. Segundo o Queiroz, tem fila de deputados lá querendo pegar pessoas para trabalhar para eles. O único detalhe é que você tem que defender o governo. Esse é o pré-requisito. Você tem que defender o Flávio Bolsonaro, vai ter que defender a família, vai ter que defender essas pessoas. Mas eu repito aqui, além do escândalo por si próprio já ser absurdo, da rachadinha, desse escândalo que envolvia a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, esse dinheiro que rolava dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, adicional é isso que você tem pessoas, uma família, que se propõe como os defensores da moralidade. Os incorruptíveis. Chama de corrupto, porra. Pois bem, a gente tem aqui denúncias graves, bastante fundamentadas, que estão empacadas agora por ação do Flávio Bolsonaro, do presidente, para tentar segurar essa investigação, para não poder chegar a fundo e descobrir a realidade sobre isso. E 6 meses depois da denúncia, Fabrício Queiroz falando que basta você ir lá pegar um cargo, porque tem 500 vagas disponíveis. Sério. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa investigação envolvendo o Flávio Bolsonaro, sobre esse áudio do Queiroz agora que saiu, né, dizendo que tem tantos postos disponíveis, basta chegar lá e pedir uma vaguinha. Sério, é inacreditável. O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.